passei a vender após aquela primeira visão, aquele primeiro treinamento, desse produto que todo mundo vendia 2 por dia, 1 por dia, eu passei a vender de 10 a 20 todos os dias. Teve dia de vender 30, 40 produtos desse. Ou seja, eu comecei a, todos os dias, antes de sair, me preparava. Eu via a live, eu via um treinamento, eu montava meu material, eu tinha todos os meus clientes anotados. Então, o cara que eu vendia um perfume hoje, eu sabia quem ele era, como ele pagou, o nome dele, data de aniversário. Eu comecei a entender sobre vendas. Até então, eu era um curioso da venda, mas eu entendi que, na dica do Mohamed falou para mim, isso eu não lembro, e eu esqueço, não vou esquecer nunca. Que é um cara que eu conheci exatamente lá em Santo André mesmo, em um treinamento onde eu estava pensando em me dedicar totalmente às vendas e me aperfeiçoar para isso. E de lá para cá, de verdade, ter conhecido o Mohamed mudou minha vida, porque eu comecei a seguir as coisas que ele faz, as coisas que ele fala, e eu comecei a me aperfeiçoar. É verdade, foi exatamente nessa daí, há uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, que tudo mudou na minha vida. Ainda quando o meu nome, como ele me... Vamos voltar primeiro na minha apresentação, como o Mohamed disse, meu nome é Rogério Santos. Hoje eu tenho 44 anos, sou pai da Micaele e do Gustavo. A Micaele tem 21 anos, vai fazer 21 anos agora em setembro, né? Eu gosto dessa parte, Mohamed, porque quando eu falo que eu tenho uma filha com quase 21 anos, todo mundo fala que não parece. Então significa que eu tô... Tá bem, meu. É verdade. E quando eu conheci o Mohamed, há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, eu tinha um trabalho que era um trabalho temporal, vamos dizer assim. Eu passei por uma dificuldade muito grande, eu sou formado em filosofia, e naquela época eu já era treinador de vendas, mas veja só como que as coisas acontecem na nossa vida. Eu estava trabalhando nos trens de São Paulo como o famoso marreteiro. Eu vendia fones de ouvido, carregador, e a venda sempre foi enraizada dentro da minha família, né? Eu lembro ainda quando criança, a minha mãe tinha um mini mercado e eu ajudava muito ela ali nas vendas. Antigamente, o arroz era vendido aquele por quilo, né? Que você pegava por quilo, então tinha que ajudar a mãe a pesar o arroz, o feijão. E começou ali minhas vendas. E aí, esses 4 ou 5 anos atrás, quando eu conheci o Mohamed lá em Santo André, quem me apresentou ele foi um amigo, que ele deve se lembrar dele, o Salustriano. Mudou a minha chave dali para frente. E a minha história, o Mohamed sabe um pouco dela, ou bastante sobre ela, dali para frente não foi mais a mesma. E eu vou contar um pouco sobre ela, mas eu quero que vocês entendam que nesses 4 ou 5 anos eu consegui construir algo totalmente focado em vendas. O nome do que aconteceu foi vendas. E eu vou explicar como, né, Mohamed? E eu sempre falo, todo lugar que eu vou, eu gosto de falar, porque eu aprendi que a gratidão é muito importante, né? O Mohamed é uma das peças fundamentais do início do meu trabalho e do meu conhecimento de que venda pode mudar a vida de qualquer pessoa. Top. Cara, muito legal. Muito bom ter você aqui. Repito novamente, e você está participando da 31ª edição. Olha como Top. passa, né, cara? Consecutiva, 31 lives consecutivas. E tem um detalhe, poucas pessoas me prendem a atenção nessa questão de vendas, porque a gente já vê de tudo por aí, né? Então, durante minha carreira eu já vendi de tudo. Vendi bala quando eu tinha 9 anos de idade, mas vendia mesmo, saía, pegava bala, saía para vender na vizinhança. Fui mascate, trabalhei, vendia roupa de cama, mesa e banho em favelas, em mutirões, todo lugar que você possa imaginar. Quando eu trabalhava como caixa, que eu já fui caixa já de balada, chegava lá, eu conseguia vender algumas coisas a mais também, porque eu enxergo que caixa consegue vender em todos os lugares. E sempre
por que eu falo que quando eu te conheci, assim, eu me apaixonei pela tua história, cara? Porque a hora que me falaram, eu não lembro se me falaram, se você falou que você trabalhava no trem, cara, esse pessoal que trabalha dentro de trem, dentro de metrô, é mais em trenzão mesmo, que vai de um lado para o outro e fica ligado assim para ver se tem os seguranças para pegar, é a filmadora que tem que driblar, tem um monte de coisa. Mas eu vejo que, assim, esses caras que trabalham lá, incluindo você, eu não vi você trabalhando lá, mas pelo tempo que você trabalhou, meu amigo, que escola que é essa daí? Porque você tem que fazer pitches de vendas muito rápido, passar, fazer uma palestra lá dentro, porque é uma palestra que você faz em segundos, e eu vou querer que você conte mais isso daí, tá? E aí chega lá, fazer aqueles pitches rápidos de venda, aí vê quem. Aí você tá de um outro lado do vagão, porque eu já peguei todo o desenho da galera, tanto é que eu já fiz vídeo dentro, pegando a galera lá com câmera oculta, e eu percebendo, fazendo um estudo da galera que trabalha no trem. Tem gente que trabalha muito bem, é muito fera em vendas, tem outros que eu percebi que estava começando, aí estava lá falando, alguns com tom de voz mais alto, outros mais baixo. Aí quando ele saía de um lado, alguém mais, como se alguém tivesse comprado alguma coisa, só que eu tinha visto que não tinha comprado, aí conseguia através do alguém mais vai querer, né? Aí a pessoa não estava enxergando porque tinham pessoas na frente, aí o outro, porque as pessoas vão onde a multidão tá. Então se ele acha que tem pessoas comprando e fala, opa, então eu também quero comprar. E através disso ele já acionava um gatilho mental, vou querer saber se você fazia isso também, e já vendia. E, nossa, cara, é muito, eu admiro muito. Eu admiro muitas pessoas, cara, porque, assim, infelizmente a gente vê no mercado, né, Rogério, mais pessoas reclamando, colocando desculpas, não fazendo. Meu amigo, conta aí o negócio do trem, pelo amor de Deus, bicho. Como que era? Como que foi o teu primeiro dia? O que que te levou a trabalhar no trem? Lembrando, pessoal, que o Rogério não trabalha mais em trem, já há muitos anos, ok? Tanto é que quando eu vi o Rogério, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas me marcou isso daí. Tava até o Lima lá, que o evento foi organizado pelo Lima, pela turma dele isso. lá. Grande Lima, querido. Eu lembro que eu falei para você, cara, se você era de trem, era. Eu falei, meu amigo, é só você querer que você vai explodir nesse mercado aqui. Né? Verdade. Se você trouxer a raiz que você fazia nesse mercado, bichão, vai. E o Rogério hoje, pessoal, ele é um grande líder, tá? Seguido por muitas pessoas. É um cara que dá muitos treinamentos, ele ajuda muitas pessoas por aí também. Mas, por favor, conte-me tudo com detalhes sobre o trem. Porque enquanto você estiver contando, a pessoa vai aprender e vai entender como que é a venda raiz lá. Mete brasa. Sim, verdade. Mohamed, obrigado por conhecer a minha história. Você conhece mais do que eu pensava, viu? Parabéns. Que legal. E como que funciona, cara? Há mais ou menos uns 4 anos atrás, 4 a 5 anos atrás, quando eu conheci o Mohamed, eu trabalhava nos trens de São Paulo. Eu trabalhei por exatos 2 anos dentro dos vagões da CPTM da linha 10. Aquela linha que sai do Brás e vai até Santo André. Ela vai até mais para frente, mas eu ia até Santo André e voltava. E o que aconteceu? Por que eu fui parar no trem? Muitas pessoas me perguntam isso. Quem me conhece sabe. Quando eu era ainda menino, meu pai me colocou no Senai e eu fiz mais de 20 cursos de Senai, me formei em mecânica. Trabalhei nas maiores empresas de montadoras de veículos do Brasil, Volkswagen, MWM, eu era mecânico de teste de motores. Só que eu sempre gostei da venda. E eu lembro que quando eu tinha 22 anos, eu falei, eu não trabalho mais numa montadora. E eu fui ser vendedor de calçados, dentro de uma loja de calçados. De vendedor, eu cheguei a supervisor, gerente supervisor nessa loja. Então, eu tinha uma bagagem de conhecimento com pessoas e treinamentos. Fiz faculdade de filosofia, terminando ela em 2009, só que parece não, Deus, às vezes ele quer nos testar e nos ensinar que nós podemos mais do que aquilo que a gente imagina. E foi assim comigo. Durante mais ou menos há uns 5 anos e meio atrás, eu passei pela parte mais difícil da minha vida. Eu não conseguia nada na área em que eu tinha, que eu acabei de mencionar,
E eu fiquei desesperado, imagina, casado, 2 filhos, contas para pagar, já tinha perdido o carro, estava andando a pé, já não tinha dinheiro para mais nada. E um dia eu fui visitar minha mãe, que ainda era viva e morava em Suzano, e eu fui de trem. E no trem, naquele desespero, a minha mente a milhão, cansado, eu vi um amigo meu que era um ex-vendedor meu. Ele era um dos meus funcionários quando eu era gerente de loja. E ele estava vendendo chocolate no trem, Mohamed. Um chocolate ainda que não é soufflé, não é nada disso, é uma marca que eu não lembro agora, uma marca bem frajuta, mas assim, vende no trem, para matar a fome do povo. E aí ele foi para lá e foi para cá, e eu, na minha ignorância, sem R$1 no bolso, para nada, olhei para ele, parei ele e falei, cara, você tá maluco vendendo no trem? Você tá louco? Você não é vendedor de loja? Por que você não volta para a loja? Ele falou, não, para a loja eu não volto mais, porque aqui no trem, eu trabalhando 4 horas por dia, tiro R$100 por dia. Ele foi embora pro final do vagão e eu fiquei com aquele valor na mente, né? E eu olhei pro chocolate dele, R$2 a barrinha que ele vendia. Quando ele voltou, eu falei, cara, para aqui um pouquinho. Você falou que tira R$100 por dia. Ele falou, é. Eu falei, mas quanto que você compra o chocolate? Comecei a fazer umas especulações e eu fiquei animado, mas eu não tinha R$1 no bolso para comprar uma caixa de chocolate que custava R$24. Mas eu lembrei que eu estava indo para casa da minha mãe, desci em Suzano, fui a pé até o bairro que minha mãe morava. Quem conhece o Sesc de Suzano sabe o que eu estou falando. Mais ou menos uns 40 minutos a pé, porque eu não tinha dinheiro para passagem. Chegando lá, conversando com minha mãe, que sempre foi minha apoiadora em tudo aquilo que eu tinha na mente. Eu falei para ela isso, ela falou, filho, eu vou te dar o dinheiro, você vai comprar uma caixa e você vai arrebentar, porque você é muito bom de venda. E parece que naquele momento, aquela escuridão que vinha de eu não ter nenhuma luz para buscar algo na minha área, ou mesmo como um vendedor que fosse, acabou. Eu desci para Suzano de novo, comprei a minha primeira caixa de chocolate, e no trecho de Suzano até Guaianazes, eu vendi a primeira caixa de chocolate, voltei para Suzano, comprei 2. Eu poderia ter pego aquele dinheiro, ido para casa, feito qualquer outra coisa, contente, enfim. Mas eu pensei, a minha mente de empreendedor parece que voltou a funcionar ali, né? E eu voltei e comprei 2. Em menos de meia hora eu vendi as 2 de novo, sem saber falar. Até então eu não tinha nenhuma tática. A tática era a lei da sobrevivência. E aí voltei, comprei 4, vendi as 4, aí eu fui para casa muito contente. E ali foi meu primeiro dia de marreteira nos trens. E durante mais ou menos uns 6 meses eu trabalhei como vendedor de chocolate. Ganhava bastante dinheiro, R$100, 120, R$150 por dia. O trem foi o lugar que mais me ensinou a ser empreendedor. Porque até então eu tinha ganho muito dinheiro em outras empresas registrado ou como gerente, enfim. Só que eu não sabia guardar. No trem eu fiz a minha conta de quanto eu tinha de gastos fixos no mês, quanto eu precisava de mercadoria por dia. Então todo dia eu chegava em casa, um exemplo, com R$200, eu falava, isso daqui é para juntar e pagar as contas do mês, isso daqui é para eu comprar mercadoria de amanhã, isso aqui é lucro, a gente pode gastar. No trem eu aprendi a fazer algo que eu não aprendi a vida inteira. Só que eu observava muito e eu comecei ali a trabalhar o meu vendedor, aquele vendedor que estava dentro de mim. Foi quando eu percebi que com eletrônicos eu ganharia muito mais dinheiro. A única coisa que precisaria, porque as pessoas que vendiam ali no trem às vezes não faziam, é ter um marketing muito bom, falar muito bem do produto. E nisso, graças a Deus, a vida permitiu que, dentre tudo que a gente fez, a gente aprendeu a falar. Então eu comecei a vender fone de ouvido, carregador e adaptador para pendrive. Quem aí da live conhece, ele é um robozinho assim de plástico, você conecta na saída do celular e ele permite que você conecte o seu pendrive no celular e descarregue o que você quiser. É fantástico isso. Se quiser, eu te vendo um depois, viu, Mohamed? Eu quero um. Pô. Aí, eu já vendi um, tá vendo? E eu criava, Mohamed, cada mercadoria que eu pegava, eu criava algumas falas que eu falava enquanto a porta fechava entre uma estação e outra, e eu usava alguns gatilhos mentais, como você falou. Como, por exemplo, a porta do trem fechou, o perigo passou, a loja voltou. Eu vou aqui dar muita risada, porque é relembrar de uma época que foi muito importante para o meu aprendizado e para a minha humildade, para saber crescer sem pisar em ninguém, e que a gente pode tudo em qualquer lugar.
Então eu usava, por exemplo, são as últimas peças, promoção do dia, compre três e leve quatro. Eu usava muito isso no meio dos meus jargões, no meio das coisas que eu falava. E conforme o tempo foi passando, eu fui ganhando tanto dinheiro, Mohamed. Eu comprei carro trabalhando no trem. Eu viajei para a casa dos meus irmãos em Santa Catarina. Eu fiz tanta coisa com aquilo. E é claro, era um trabalho honesto. Só que todo mundo sabe que dentro do trem não é permitido que os marreteiros vendam aquelas mercadorias. Eu conheci muita gente boníssima. Eu conheci senhores que criaram a família vendendo dentro do trem. Então, assim, para mim foi um aprendizado fora do normal. E eu vendendo essas coisas, chegou um momento que os vendedores do trem pediam para que eu elaborasse textos para eles venderem as mercadorias deles. Isso aí foi... Só deixa eu abrir um parênteses aqui, meu amigo. Pessoal, só para vocês entenderem o que o Rogério está falando, se você ouvir falar do termo chamado copyright, é isso, tá? Copyright. Copyright, ele está em tudo. De repente você vê um comercial de TV que ele chega e tem 20 segundos, foi um copyright que fez esse texto para a pessoa, tanto por escrito quanto falado. Se de repente você vê alguém passando algum texto de vendas ou o que for, isso é um copyright. E copyright, existe até a profissão copyright no mercado. Sabia, né, Rogério? Tem pessoas, às vezes, que para elaborar um texto, chega a cobrar 80 mil reais. Essa você sabia? Essa daí eu não sabia, hein? Copyright, meu irmão. Vou voltar lá para cobrar o copyright do povo. Pois é. Assim, copyright, tem pessoas que a profissão é copyright. E que aí utiliza gatilhos mentais, por quê? Porque você acaba entendendo a mente do cliente, do consumidor, e você vai trabalhando através do copyright, que tem começo, tem todo um roteiro, que você trabalha cada lado do cérebro e cada coisa que você quer aguçar. Então, cara, você é um copyright top e você não sabia. E tem como você se aprimorar muito mais. E o pessoal de lá, do trem, estava te pedindo o quê? Para você fazer uma copy. A copy é a forma mais íntima que a gente tem. Para você fazer copy para ele. E tem um detalhe. E olha só. Você tinha várias copies que você fazia. Então, perceba. E você testava ou não testava? Tinha vezes que você tentava, num vagão inteiro. Passava, a primeira meia hora. Pô, eu não tô conseguindo vender tanto com essa copy. Você chegava a eliminar, não eliminava e coloca outra? Sim, várias vezes. Que a gente faz. Isso é copyright. Muito legal. Manda brasa, velho. Tô amando isso daí. Continua. Então, e o que acontecia? Isso que você falou era a realidade. Aparecia, que nem eu lembro que em 2000, nós estamos em 2020, 2 anos que eu estou empreendendo na última empresa. Em 2017, que foi o ano que eu mais ganhei dinheiro no trem, antes de começar a empreender e Deus mudar totalmente a minha vida, através daquilo que eu tinha na mente, eu criava textos semanais diferentes, para ser diferente dentro do trem. Então, por exemplo, eu lembro quando lançou esse produto, que era o adaptador de pendrive, que se chama OTG, que eu várias vezes mudei, até que um dos jargões, um dos textos que eu utilizava, ele pegou muito bem. Eu chegava a vender 20 OTG dentro de um vagão. E às vezes eu utilizava de alguma palavra, como que eu posso dizer, de uma técnica que se chama a técnica da escassez. No final de acabou, o trem está chegando na estação, eu já vendi 20, mas eu achava que aquele vagão vendia mais, eu usava a técnica da escassez, ficava de novo no vagão e vendia mais uma pancada. E ali eu comecei a ver que tudo aquilo que eu tinha aprendido quando eu fui treinar vendedores na loja de calçados, tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, tudo aquilo que eu aprendi com grandes pessoas, funcionava. E estava funcionando comigo. Então eu usava. Olha, pessoal, tá chegando na próxima estação, vou fechar minha loja. Quem não aproveitou não vai ter mais, porque a promoção é só até hoje. E eu dava aquela disfarçada, ficava no vagão, e aí lançava aquele que eu lancei agora há pouco. A porta do trem fechou, o perigo passou e a loja voltou. Deixa eu abrir um parênteses aí pro pessoal.
Esse gatilho mental que o Rogério acabou de falar, o ser humano, pessoal, na mente do ser humano, ele tem pavor de saber que ele vai perder alguma oportunidade. Essa é uma, ele vai perder a oportunidade. E a outra, o outro gatilho mental que o Rogério soltou, o gatilho mental da urgência. Tá chegando a próxima estação. Gatilho mental da urgência. Vai acabar e você vai ficar sem. Exatamente, Lindalva, minha querida amiga. Medo de perder. Continua, por favor. É isso mesmo. E todos esses 2 anos que eu permaneci dentro do trem, foi para mim a melhor faculdade. A faculdade que eu fiquei lá 3 para 4 anos fazendo filosofia, eu fui muito burro, aprendi diversas coisas, mas a questão da venda pura e simples, eu aprendi toda dentro do trem. Eu aprendi que quem domina uma venda, quem domina uma situação é o vendedor. Eu aprendi que você, com qualquer produto, porque o dia que faltava lá na Santa Efigênia o meu fone de ouvido, eu voltava para o chocolate. E eu vendia e ganhava dinheiro do mesmo jeito. Então, eu vejo às vezes as pessoas que preferem reclamar. Ah, mas o produto não tem. O produto X está faltando. Aquele produto vende mais. Não tem ele, eu não vou vender, não vou ganhar dinheiro. Isso aí é tudo mimimi de vendedor Jaque. Vendedor Jaque é aquele vendedor que, já que não tem nada para fazer, ele vai vender. Entendeu? Mas eu aprendi isso na dor. Deus permitiu que fosse na dor. Eu tive que... Porque, assim, ninguém pensa que foi só flores. Né? Quem, de repente, via a minha evolução, comprando carro, viajando, o Rogério agora está no trem, tá maravilhoso. Não. Várias vezes eu perdi mercadoria que eu tinha acabado de investir 200, 300 reais para vender no dia. Já fui agredido por aqueles policiais que andam de marrom no trem. Sim, eles agridem. Assim, quem me conhece sabe que eu sou um cara super da paz. Então, quando eles vinham me entregar, eu já levantava as mãos, entregava a mercadoria, mas mesmo assim sempre tinha uns bravinhos, que eu não sei qual era o intuito deles, e agrediam, levavam para a sala, davam uns murros e tal. Enfim, eu passei pelo que eu tinha que passar, mas eu entendi o recado, Mohamed. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que um dos livros que eu li, que é o melhor vendedor do mundo, ele diz só a verdade. O cara que falar assim, eu vou viver de vendas, ele vai viver. E melhor do que trabalhando com qualquer outra profissão do mundo. Porque se ele se profissionalizar e buscar conhecimento, porque quando eu entendi, Mohamed, por que não dava certo tudo que eu vinha fazendo, é porque eu achava que eu era muito bom e não buscava conhecimento. E aí, quando eu conheci o Mohamed, há uns 4, 5 anos atrás, eu entendi o produto que eu queria para mim, só que eu entendi que eu não estava preparado para ele. E aí que eu entendi, assim como eu me preparei diariamente para o trem e tive sucesso, porque dentro do trem eu conheci a oportunidade em qual eu estou trabalhando hoje, dentro do empreendedorismo, mas eu preciso me preparar. E aí entra a questão da preparação. Qualquer tipo de venda que você vai fazer, se você precisa e quer ter sucesso diferenciado, porque vender, todo mundo vende. Você pode sair hoje com um produto que você pegou hoje, a primeira vez, você vai sair, se você der sorte, você vai vender. Agora eu estou falando de fazer uma carreira, de virar um vendedor profissional, que as pessoas olhem para você e falem, eu quero saber o que você fez, eu quero saber o que você faz, que você vende produto X e produto Y. Aí é diferente. Aí você precisa se profissionalizar, você precisa buscar conhecimento, você precisa ler, buscar profissionais que estão tendo sucesso. Foi o que eu fiz. A primeira pessoa que eu comecei a seguir, quando eu entendi isso, foi o Mohamed. E eu fui num treinamento do Mohamed, aí foi a primeira vez que eu conheci ele, que ele falou que eu fui apresentado para ele lá em Santo André, foi esse mesmo. E ele deu lá todas as técnicas do produto que ele estava apresentando, falou tudo sobre aquilo, e ele fez até um desafio com a turma lá. E é assim, o produto que eu vendia não era um produto muito barato naquela época, ele custava entre 120 e 150, até 180 reais, dependendo do produto. E eu passei a vender, após aquela primeira visão, aquele primeiro treinamento, desse produto que todo mundo vendia 2 por dia, 1 por dia, eu passei a vender de 10 a 20 todos os dias. Teve dia de vender 30, 40 produtos
desse. Ou seja, eu comecei a, todos os dias, antes de sair, me preparava. Eu via live, eu via um treinamento, eu montava meu material, eu tinha todos os meus clientes anotados. Então, o cara que eu vendia um perfume hoje, eu sabia quem ele era, como ele pagou, o nome dele, data de aniversário. Eu comecei a entender sobre vendas. Até então eu era um curioso da venda, mas eu entendi que na dica do Mohamed, o Mohamed falou para mim, isso eu não lembro, e eu esqueço, não vou esquecer nunca. Rogério, se você trabalha mesmo no trem, você sabe que se você correr atrás, se você se esforçar, você vai ganhar muito dinheiro com vendas. Inclusive hoje, eu já vou te dar várias dicas nesse treinamento e eu tenho certeza que a gente vai se ver lá na frente. E isso aconteceu, o Mohamed acabou de contar. Hoje, graças a Deus, a situação é um pouco diferente. Eu trabalho com vendas, eu treino pessoas para venda e eu falo para você que eu não sei hoje o que seria de mim sem vendas. Espetacular, cara. Meu Deus do céu. Espetacular. Cara, pessoal, se vocês pegarem, tanto você que está vendo aqui no ao vivo, quanto você que vai ver no gravado, e quando eu subir esse vídeo para o canal do YouTube, que milhares de pessoas vão ver ainda, pessoas de repente, Rogério, que nem atuam no mercado de venda direta ainda, que de repente pode estar em outro setor, que vai chegar a te conhecer depois, porque essa live ela vai ficar eternizada, meu amigo. Essa live aqui, o que a gente está fazendo hoje, vai ajudar pessoas daqui 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, porque é um conteúdo raiz, que é um conteúdo para a vida toda. Né? Então, depois que subir para lá, já era. Olha só, pessoal, o que está por trás? Por que eu estou trazendo pessoas aqui que são gabaritadas e pessoas de resultado, ok? Pessoas de resultado específico em alguma coisa, e peço para que a pessoa conte o que estava por trás dessa parada. Para você entender, porque quando a gente só olha os resultados das outras pessoas, fica difícil chegar e falar, meu Deus, mas por onde eu começo? Ah, para ele é muito mais fácil. Ah, para ele é isso, a grama do vizinho, a comida do vizinho é mais gostosa, tudo é mais. Só que não, eu peço realmente. E o Rogério, de muito bom grado, sabe, ele está sendo assim de uma elegância muito bacana e uma entrega muito boa. E tendo a humildade de falar, olha onde que eu comecei. Olha como que eu comecei. Eu já tomei porrada. Eu já isso, já aquilo. Rogério, você sabia que eu já tomei tapa na cara no metrô? Acredito sim. Não sabia, mas acredito. Não, eu tomei um tapa na cara uma vez no metrô à noite. Nossa. E eu não sabia se a pessoa estava armada ou não estava armada, ou se ele estava com alguém. Estava eu e um primo meu, porque eu, durante uma época da minha vida, eu trabalhava à noite e de dia. Eu dormia 3 horas por dia. É uma história da minha vida que eu não costumo contar. Mas no dia que minha mãe falou que no dia seguinte não ia ter nada para colocar na mesa de casa, que a gente não tinha mais o que comer, o que acontece? No mesmo dia eu recebi uma ligação de uma agência me convidando para fazer 2 dias de um trabalho freelancer numa loja no Shopping Paulista, numa loja chamada Opac. Só que quando eu estava indo, olha o que a vida me levou. Eu recebi uma outra ligação. Quando eu estava indo, que eu peguei dinheiro emprestado para a condução, para ir pegar os produtos, né, para trabalhar no dia seguinte. Só que tem um detalhe, o pagamento desse trabalho ia ser 1 mês depois. E no dia seguinte eu ia ter que colocar na mesa de casa mesmo, cara. Por Deus do céu. Aí quando eu estava indo no caminho, peguei a lotação lá com o dinheiro contadinho emprestado, eu recebi uma outra ligação. Oi, Mohamed. Então, eu vi que você fez uma ficha aqui, era uma balada chamada Love In, na Rua Pequetita, na Funchal. Perto do Via Funchal, da Vila Olímpia. Então, tem um caixa nosso que saiu de férias e a gente está precisando de um caixa, uma pessoa para trabalhar no caixa. Você aceita? Quando que eu começo? E o pagamento era por dia. Olha isso, era por dia. Olha como Deus é maravilhoso, cara. Eu falei, quando que eu começo? Eles falaram, hoje. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui pegar meu material e de lá eu peguei mais condução para ir para lá. Só que o dinheiro que eu gastei para pegar a condução para chegar lá, eu não ia ter dinheiro para voltar para casa. Porque a grana que eu tinha pego emprestada era para voltar para casa. Aí eu fui trabalhar a noite inteira lá como caixa e recebi meu dinheirinho. Aí isso começou em abril, na primeira semana de abril de 2001, e até
o mês de dezembro de 2001, eu trabalhava em dois. Eu trabalhava de dia como freelancer, no meu primeiro ano em 2001, fazendo trabalho para as principais marcas internacionais, Carne Herrera, Hugo Boss e daí por diante. E à noite eu saía de lá, só que eu não tinha dinheiro para almoçar. A minha única refeição era às 11h30 da noite. Era uma refeição por dia, que eles serviam uma marmitinha lá na balada, que, nossa, era uma comida dos deuses, né? Ia lá, comia, devorava aquilo, cara. E trabalhava e dormia 3 horas por dia. Até que em dezembro... e uma dessas idas que eu comecei a ir trabalhar na balada, que depois de lá eu consegui um outro, ganhava R$ 500 por mês. E uma dessas baladas que eu ia de metrô até o local, teve um dia que veio um de um lado, outro de outro, o cara sentou do meu lado, aí eu já peguei meu celular na época daqueles quadradão lá, sabe? Era 100 conto na época, baratinho, botei, o cara gostou. Aí quando foi ver, eu via que ele tava com outro cara do outro lado, eu não sabia se eles estavam mais, ou se estava armado. E na época não tinha essa coisa hoje, que acontece alguma coisa no metrô, alguém já pode enviar um SMS, que já vi. Não tinha essas paradas. Aí até que a gente levantou, tal, quando fui ver, eu tomei um tapa no meio da cara. Eu falei, caramba, sabe? Enfim, foi uma época da vida também. Eu não cheguei a vender em metrô, em trem, mas se precisasse eu teria ido também. Continua, meu irmão. Então, e aí com isso, olha que interessante, trabalhando no trem, eu aprendi que eu venderia em qualquer lugar, Mohamed. E eu lembro que o mês que eu fui para Santa Catarina visitar meus irmãos, com um carro que eu comprei trabalhando no trem, e foi uma alegria muito grande, porque eu levei a minha mãe comigo, que minha mãe hoje não está mais conosco, Deus a recolheu, mas ela foi comigo nessa viagem. Eu comprei 20 pau de selfies aqui em São Paulo. Pau de selfie é aquele aparelho que você coloca o celular na ponta, estica e tira uma foto para a foto ficar mais bonita, né? Tirar uma selfie, enfim. E eu falei, eu vou me testar. Eu comecei a me testar, eu pegava produto do jeito. E eu fui lá para Santa Catarina, na praia de Navegantes, né? Coloquei meu celular na ponta para demonstrar e fui andando. Peguei de uma ponta da praia na outra. Detalhe, eu comprei o pau de selfie em São Paulo, na Santa Efigênia, a R$3. Eu vendi os 20 em 2 horas a R$50 cada um. Quando o cliente queria levar 2, eu fazia uma promoção. De 100, ele pagava 80 nos 2. Meu Deus. E aí eu criei na hora ali uma técnica de chegar no grupo. Olha só, vamos tirar uma foto com a família, uma selfie e tal. Era uma novidade há 3 anos atrás. E ali eu comecei a entender que eu poderia vender qualquer produto. Bastava eu conhecer o produto que eu tinha na mão, bastava eu ter as técnicas necessárias de fechamento, porque às vezes eu iniciava uma venda lá dentro do trem, e quando a mulher chegava, que ela testava o aparelho, que eu mostrava, precisava de um fechamento. Porque às vezes o cliente, Mohamed, está falando assim, eu quero. Só que o vendedor, ao invés de ouvir mais e falar menos, ele continua falando. E o cliente dizendo, eu quero. Não é eu quero literalmente, é dando sinais de compra. Né? Então você vai lá e fecha a venda. Então, eu utilizava a técnica de venda em todos os lugares. Tudo que eu tinha aprendido, que eu vinha aprendendo, trabalhando no trem, eu comecei a utilizar. E o negócio começou a funcionar de uma tal forma que não importava o produto. Foi quando eu entendi que não existe crise. Existe falta de visão. Quando a pessoa tem a visão, ela tem coragem, determinação, ela cria meios por onde fazer. Eu tenho certeza que hoje, várias pessoas que estão nessa live, assim como o Mohamed, não vai acontecer porque a gente está construindo uma carreira, graças a Deus, mas se tudo parasse hoje e a gente tivesse que começar do zero, como vendedor, a gente não passaria feio. Porque existem coisas básicas que você que está vendo essa live precisa entender. Você precisa entender que não tem como vender um produto se você não conhece as características do seu produto. Não tem como vender um produto se você não sabe técnicas básicas. Básicas. 5 ou 6 técnicas de fechamento de venda já vão te fazer ser um bom vendedor, como, por exemplo, utilizar uma técnica do ou no fechamento, para não fazer uma pergunta aberta para um cliente, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer um fechamento, eu nunca posso ter só um produto para o cliente. Eu tenho que ter 2 para perguntar, você prefere este ou os 2? Porque qualquer coisa que ele me responda é aquilo que eu quero, é a venda, é o fechamento. Mas são coisas tão antigas, né, Mohamed? Que o Mohamed dá até risada, porque é verdade, técnica do ou. Quantos anos que existe isso?
Mas, infelizmente, nós temos profissionais de vendas, pessoas que às vezes até têm equipe de venda, mas não sabem passar essas informações para as pessoas ou não sabem utilizá-las. A partir do momento que você conhece o seu produto e que você tem algumas técnicas e que você ouve mais o seu cliente e fala menos, você vende qualquer produto e você tem resultado com qualquer negócio. Porque a venda, ela é o ato de fazer o cliente entender que algo que inicialmente ele pensa que não é bom, sim, é bom para ele. Você precisa fazê-lo entender isso. E como você faz? Conhecimento e aplicação de técnicas. Nada mais do que isso. Eu comecei a utilizar isso quando foi no ano de 2018, dentro do trem. Olha como Deus é bom. Eu fui trabalhar no trem, que para muita gente é algo de outro mundo. Nossa, ele podia ser professor, gerente de loja, tá nos trens de São Paulo. Meu Deus! Mas Deus abençoa tanto a gente que dentro dos trens do São Paulo eu conheci a oportunidade a qual eu empreendo até os dias de hoje. E dentro dessa oportunidade, talvez pela minha dedicação, pelo plantar, pelo entender que eu precisava melhorar, eu tinha que ser melhor todos os dias, hoje as coisas são bem diferentes. Hoje eu treino mais de 5, 10 mil pessoas pelo Brasil afora, com as técnicas que eu aprendi, muitas delas com o Mohamed, com outros grandes profissionais, porque a gente sabe que todo grande líder, ele precisa ser um grande... ele tem que ser um cara que sabe sentar com um copo vazio, ouvir uma pessoa que tem algo para dizer, para encher seu copo, e aí sim criar a sua bagagem, o seu conceito, o seu conhecimento para levar para as pessoas. Porque o grande líder hoje, pelo menos eu penso assim, Mohamed, se eu estiver errado, você pode me corrigir, ele não é aquele que... eu usava uma palavra antigamente que ela funciona bem hoje. Trabalhar com pessoas, você não gerencia ela. Você gerencia coisas, estoque, produtos, caixa, isso você gerencia. Pessoas você lidera. E a liderança só vem pelo exemplo. Talvez você nunca seja um grande líder se você não der exemplo de um líder. Você talvez nunca consiga fazer pessoas vender se você também não vender, não utilizar as técnicas, não sair para a rua, não ter o aprendizado. Então é o que o Mohamed falou, às vezes as pessoas veem o Mohamed hoje, não sabem que ele foi caixa de bar. Eu sei de toda a história dele, porque eu acompanho ele, não sabem que ele tomou tapa na cara. Às vezes as pessoas me veem hoje, Mohamed, e falam assim, eu quero fazer o que você faz. Sabe o que eu falo para elas, Mohamed? Eu falo para elas, não, você não tem que fazer o que eu faço hoje. Você tem que fazer o que eu fiz há 3, 4 anos atrás. Entendeu? Cara, e olha só, meu. Tanto é que quando nós nos reencontramos, nessa empresa que você está hoje, na hora quando você chegou até mim, não sei se você... Acho que você vai lembrar, você fala assim, lembra de mim e tal? E na hora eu falei, opa, trabalhava no... Ficou marcado pra você ver. Tem pessoas, galera, que... Quantas pessoas já passaram nos meus treinamentos? Olha, são mais de 11 mil horas de treinamentos ministrados na América Latina. Em cima do palco, presencial, fora os online. E quantas pessoas? Para muita gente, mas muita gente, mas muita gente. Eu lembro que o ano de 2018... Eu encerrei o ano com 200 e poucos treinamentos ministrados. Meu Deus. 2019, o ano passado, eu não me lembro agora, mas é muito treinamento para diversas empresas. E, cara, assim, infelizmente não tem como lembrar de todo mundo, é muita gente, né? Agora, recentemente, eu estive lá no Paraguai ministrando treinamento para 600 líderes. Então, assim, e você é um cara que realmente ficou, porque isso me encanta. Isso me encanta. Uma pessoa que realmente é raiz. E eu vou te fazer um pedido, Rogério. Eu vou fazer um pedido para você. Diga. Eu peço para você o seguinte, que você busque, dentro de várias pessoas que você conhece, 2 pessoas... Pode ser homem, pode ser mulher, ou o que for. Não importa. Eu quero resultado. 2 líderes que já tiveram muitos resultados na parte das vendas e que é vendedor raiz. Me manda uma mensagem que eu quero essa pessoa aqui comigo para dividir.
Eu tenho, ó, bom, assim, no âmbito que eu trabalho hoje, das pessoas que eu tomo conta, eu teria aí umas 20 para te falar, porque a gente está treinando elas e elas estão ficando boas. Mas A eu tenho gente, dois sim e eu vou te passar no particular, tá? isso, no particular a gente se fala mais porque eu quero assim, pessoas raízes, assim. Passou cada líder que passou aqui nessas lives durante esses 30 dias anteriores, cada uma com a sua peculiaridade, conhecimento, nossa, engrandeceu demais, assim, muito, 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 muito. Então eu quero que, por favor, você eleja duas pessoas e eu vou pedir isso daí para cada uma dessas pessoas que passaram comigo nessas lives. Eu quero mesmo, eu quero trazer essas pessoas, mas pessoas assim que eu sei que se você indicar, cara, eu sei que são pessoas que vão acrescentar demais aqui. Meu, e a gente já tá na reta final aí da live. Isso. Meu, me fala uma coisa. Aí você chegou fora do trem. Aí você chegou, falou que aí quando você começou nesse mercado do porta a porta, tal, liderando, e você chegou a vender 40, depois de passar por treinamentos e tudo, você adaptou, chegou a vender 40 produtos no mesmo dia, né? Com ticket médio, se for ver, de R$ 150 cada um, se for ver entre R$ 120 e R$ 180. Produto pra caramba nessa questão. É, E muito, 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 muito. As pessoas devem até ficar de boca aberta quando elas ouvem isso daí de você. Né? é verdade. E me conta aí, o que mais que você tem para falar de outro momento da história, da tua história aí, que você possa agregar aí pra gente? Sim, eu tenho um momento que ele é bem legal na questão do resultado, mas bem triste na questão do que aconteceu. Eu aprendi durante toda a minha vida que nos momentos mais difíceis que nós passamos, geralmente, se nós tivermos foco, determinação e soubermos usar as dificuldades para superar e chegar até os resultados, você pode ter certeza que vão ser os melhores resultados da sua vida. Né? Nos últimos 2 anos, eu venho empreendendo e treinando pessoas para vendas, técnicas de venda e de produtos. E eu tive várias coisas bem legais que aconteceram nos últimos 2 anos, né? Tudo resultado de uma plantação que eu tive, que começou lá no trem, com muita dificuldade. E um momento que eu quero falar aqui foi o momento do ano passado, em novembro do ano passado. Nos últimos 2 anos, a minha mamãe, até novembro, ela faleceu em novembro, minha mãe. E aí tem gente que vai falar, nossa, Rogério, mas vocês vão entender. E eu passei 2 anos da minha vida correndo com a minha mãe nos hospitais, com quimioterapia. Ela tinha câncer, Mohamed, de mama. E era um câncer bem complicado. Mas aí eu digo para você que está ouvindo essa live, que você precisa entender que a gente tem que nos preparar nos momentos bons, porque quando vier um momento difícil ou ruim, você vai saber como lidar nesse momento difícil ou ruim. Por ter entendido que eu precisava me preparar e ser cada dia melhor naquilo que eu fazia, que era vender, ou ensinar pessoas, ou levar conhecimento de venda para as pessoas, Deus me deu a condição que nos últimos 2 anos eu pude acompanhar todo o treinamento da minha mãe, o tratamento da minha mãe. Eu pude levar ela nos hospitais todos os dias da semana que ela precisava, porque eu era um empreendedor, então eu estava lá com ela no hospital naquele momento. Quando eu levava ela para casa, eu ia e iniciava o meu trabalho a qualquer hora do dia, porque o vendedor, ele não tem hora para começar, ele tem meta para bater, certo? Eu posso dar o meu melhor, o meu 100% dentro daquilo que eu tenho. Se eu tenho 2 horas por dia, se eu tenho 4 horas por dia, o meu 100% é dentro desse horário. E por que eu falo que essa época foi uma época que culminou num entendimento que eu tenho hoje, que é muito fantástico? Deus permitiu de fazer tudo que eu podia e que a medicina podia. A empresa que eu estava também me ajudou bastante, que eu estou até hoje. Assim, eu fui muito apoiado, Deus foi muito bom com a gente. Mas a minha mãe tinha um câncer definitivo. O médico chegou lá em março, abril do ano passado e falou, olha, sua mãe tem no máximo 6 meses. E quando chegou novembro, que ela já estava bem fraquinha e tal, eu tinha uma meta muito grande para bater dentro do meu trabalho, que é o trabalho que eu tenho hoje, dentro da empresa que eu tenho. E muita gente, como sempre, falou que eu não conseguiria, eu não teria cabeça, eu não buscaria, não aconteceria, enfim. Só que eu aprendi que cada não que eu ouço na vida, ele me significa que eu tenho condição de buscar um sim para aquele não.
E eu trabalhei muito forte, Mohamed, muito forte, porque toda vez que eu visitava minha mãe, ela falava para mim assim, Rogério, fica comigo 1 horinha, 2 horinhas, você sabe que eu quero que você venha aqui, mas volta para o seu trabalho, porque Deus vai te honrar. Você lá no trem, quando eu te dei dinheiro para comprar aquela caixinha de chocolate de R$ 20 que você não tinha, ali era Deus te provando para te fazer um homem melhor hoje. Então eu sei que você precisa trabalhar e eu sei que as pessoas precisam de você. Fica comigo um pouquinho aqui e bora, vai trabalhar, porque você precisa mostrar resultado e você vai conseguir ser muito grande no que você faz. Então eu simplesmente segui aquilo que minha mãe queria. Né? Ela queria ver o meu sucesso. E nesse mês de novembro do ano passado, foi o mês que eu atingi uma das graduações máximas, né, uma das maiores que tem dentro da minha empresa. Foi um mês que eu tive uma notícia ótima, eu passei a ser um dos treinadores também da empresa, tive várias notícias boas. Mas, Rogério, você está falando do mês que a sua mãe morreu, sim. Ela morreu porque na vida, quando a gente nasce, uma coisa é certeza, o dia da nossa morte. Porém, esse dia pertence a Deus. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. A gente se parar na porta de um cemitério, você pode prestar atenção que lá vai ter enterro de criancinha de recém-nascido, de criança com 10 anos, de pessoas com 30, 40, 50 ou outros com 100 anos. O certo é que a hora de todos vai chegar. Mas o importante na nossa vida, que eu aprendi nessa lição, Mohamed, é o que a gente faz e como a gente faz. Tudo aquilo que a gente faz com muito amor e dedicação e com sinceridade, Deus nos dá as oportunidades, mesmo num mês de grande dificuldade, de você ter grandes alegrias. Né? Então eu até dediquei e dedico até hoje esse sucesso que eu obtive toda a minha mamãe. Porque foi ela que, quando ninguém acreditava em mim, lá no trem, acreditou em mim e me deu dinheiro para comprar uma caixinha de chocolate. Foi ela que, quando eu iniciei esse trabalho que eu estou hoje, que eu contei para a minha família, e a minha família falou, isso nunca vai acontecer. Eu teve gente da família, Mohamed, que falou, se eu conseguir tal estágio, tal graduação na minha empresa, eu vou viajar num cruzeiro marítimo, tudo para... Você não vai, eu já fui em 2. Então é assim, em 2 anos de empresa. Então é assim, eu aprendi que você que está ouvindo essa live não pode deixar nunca que alguém diga para você que você não pode. Porque tudo aquilo que você quer, você pode. Sabe por quê? Quando Deus escreveu a Bíblia, ele falou que nós teríamos o livre-arbítrio de escolher aquilo que nós fazemos. Então, a única coisa que eu digo, faça o bem sem olhar a quem, se esforce e trabalhe 24 horas, se for necessário, busque conhecimento daquilo que você faz. E pode ter certeza que o que você plantar hoje, daqui a alguns dias ou meses, com certeza você vai colher. E é isso que vem acontecendo na minha vida hoje. Eu venho colhendo aquilo que eu entendi a duras penas lá atrás e venho fazendo. Então, esse momento eu quis deixar bem claro para vocês entenderem que não é porque você tem uma dificuldade, seja ela qual for. Eu considero perder uma mãe a maior dificuldade da vida de um ser humano, de um homem. Mas eu entendi que essa dificuldade não poderia me derrubar, porque a minha mãe não queria que após a morte dela eu me derrubasse ou voltasse de onde eu vim. Ela queria que eu subisse ainda mais. Esse era o desejo dela, com certeza. Então, recado final, você aí que está vendo essa live, que acha que você tem alguma dificuldade, que acha que você não vai conseguir, que dizem para você que você não pode, tudo mentira, porque o homem pode aquilo que ele quer ser. Sensacional. Ave Maria. Cara, você assistiu já o filme Porta a Porta? Claro, com certeza. Você contando a sua história com a tua mãe, me remeteu à história lá daquele personagem que eu esqueci o nome. Pessoal, você que não assistiu o filme Porta a Porta, que ele é bem antigo, tá? Ele é bem antigo. Vai no YouTube, depois da live, vai no YouTube, porque vai ser uma aula para você. E digita lá, filme Porta a Porta. É um filme que tem umas 2h30, mais ou menos. Você vai ver que é um cara... Eu fazendo... Como que é o nome que se fala quando você antecipa o que é o filme? Você está querendo contar o final do filme e o povo não quiser assistir, pô. Não é o final. Mas, assiste, depois me conta o que vocês acharam desse filme Porta a Porta. Você vai ver que o cara... Não vou contar, vai lá e assiste. É fantástico, vale a pena ver. É uma escola.
Meu irmão, a gente já está chegando já a 1 hora de live. Te agradeço do Nossa, fundo do coração. E assim, conta comigo com o que precisar, você sabe disso. Obrigado pela generosidade de ter compartilhado essa história maravilhosa. Aprendi muito contigo aqui. Aprendi que bom. muito, muito, muito em relação à questão da tua mãe, como que você lidou, em relação ao que você trouxe da tua história do trem, e fora outras coisas. Meu, você é um gigante, você sabe que eu te admiro demais. Admiro pra caramba, passei a admirar ainda mais você por conta da tua relação com a tua mãe. Muito legal, é muito legal, muito legal. E que você continue prosperando cada vez mais. Parabéns pela tua nova graduação, que eu nem sabia que você tinha sido graduado mais uma vez aí. Parabéns, que Deus abençoe cada vez mais a tua vida e que você continue ajudando muitas pessoas através dos seus treinamentos como você faz hoje, tá? Você é um gigante, cara. Muito obrigado.